TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos novamente fazer uma entrevista com o meu grande amigo e um dos maiores criminalistas do Brasil, Zanoni Manuel de Oliveira, um advogado de renome nacional, grandes causos e, acima de tudo, um excelente professor na didática daqueles que querem conhecer o direito criminal. E, doutor Zanoni, muito tem se falado sobre a questão das mortes das mulheres, até em Lajeado nos dias de hoje, essa semana que antecede, e nos fins de semana passados, no Alto Taquari, homens e mulheres, mais homens, casal foram chacinados, tudo com o intuito da brutalidade e o prevalecimento contra o sexo feminino, que seria, eu considero, o sexo frágil, que menos poder de defesa tem. Bem-vindo ao meu programa e eu começo com essas perguntas, doutora. O que o senhor acha de tudo isso aí? Boa tarde, Merria. Gostaria mais uma vez aqui de agradecer esse convite. É sempre uma honra, é sempre motivo de alegria retornar a essa casa, retornar a Lajeado, ao Rio Grande do Sul, dirigir aqui um fraternal abraço ao seu fiel telespectador e dizer hoje sobre a violência contra a mulher é falar sobre um assunto que está na pauta do dia. Nós tivemos agora o advento de uma nova lei, foi sancionada pela Presidente da República, agora em março, que trata do chamado feminicídio, a Lei 13.104 de 2015. Essa lei, ela cria uma nova modalidade de homicídio qualificado. Nós tivemos a inserção também do homicídio praticado contra a mulher. O feminicídio como crime hediondo está hoje previsto na Lei 8.072 de 1990, a figura do feminicídio. Então, isso daí vem na esfera uma decorrência desses movimentos que tiveram um ápice no Brasil, vamos dizer assim, com o advento da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que veio tentar resolver aquela situação da violência doméstica e familiar contra a mulher. A questão hoje, Merria, é de gênero. Então, a lei é muito nova, não há como afirmar que ela terá aí o condão, a capacidade de reduzir essa criminalidade contra a mulher, normalmente no que diz respeito aos homicídios, porque eu não sei se você sabe, Merria, mas o seu telespectador, tenho certeza que gostaria de saber, a cada hora no Brasil uma mulher é assassinada. Isso é estatística. Não sabia disso. A cada uma hora uma mulher é assassinada. E 50% desses crimes são praticados com arma de fogo. 30% com instrumento pérfuro-cortante, ou seja, faca. A faca é o punhal com instrumento perfurante. Nós temos aí, as estatísticas falam de estrangulamento, mas nós criminalistas, eu, você, a gente sabe que na verdade não é estrangulamento, porque estrangulamento a gente usa um instrumento, seja um cadarço, uma corda na horizontal, isso é estrangulamento. Na verdade, esses 7% estão como esganadura, é uma modalidade de asfixia mecânica, então a mulher é esganada. Eu estou falando isso porque eu sei que tem vários estudantes de direito, profissionais do ramo, então para a gente colocar tudo certinho, a estatística fala em estrangulamento, mas esses 7% não são compostos de estrangulamento, e sim de esganadura. É uma modalidade de asfixia mecânica. Da mesma forma como o enforcamento é na vertical, o estrangulamento é na horizontal. A esganadura é aquela compressão feita pelas mãos do agressor. Acredito sim, Merria, que nós teremos um impacto hoje nessa violência desmedida contra a mulher. E essa pretensa lei que vai
possivelmente nas próximas semanas, já deve estar em vigor, mas vai ter, eu acho que de repente, esse período interregno de conhecimento. O que ela muda para aquela pessoa que agride uma mulher? Aumenta a pena? Como é que vai ficar a estrutura disso aí? Porque nós temos assim, né, doutora, aqui em Lajeado, por incrível que pareça, a Lei Maria da Penha, ela foi muito usada. Então, as mulheres, inclusive com outros entrevistados, as mulheres em Lajeado aqui, por incrível que pareça, o índice de agressão é muito alto. Para os nossos telespectadores, o que isso vai de dar de pena para aquela pessoa que tenta contra a vida de alguém ou agride uma pessoa para via quase de morte? O que aumenta na pena? Como é que tu vê essa mudança? A própria lei, ela cria no parágrafo 2º o inciso 6º. Então, o homicídio hoje praticado, tendo aquela circunstância da condição do sexo feminino, dependendo daquela condição, ou seja, a violência doméstica, a violência familiar, ou um preconceito, uma discriminação para com o sexo feminino, aí nós teremos sim, Merria, o feminicídio. E como é uma qualificadora, esse inciso 6º que foi criado agora por essa lei do feminicídio, a lei 13.104, agora de 2015, ela taxa o feminicídio como um homicídio qualificado, ou seja, hoje o homicídio praticado contra a mulher num contexto de violência doméstica e familiar, isso nós teríamos, se não houvesse uma outra qualificadora, nós teríamos um homicídio simples. O homicídio simples, para que o seu telespectador saiba, tem a pena de reclusão de 6 a 20 anos e não é inserido no rol da Lei 8.072, ou seja, na Lei dos Crimes Hediondos, o homicídio simples. Então nós tínhamos, antes do feminicídio, o homicídio praticado contra a mulher simplesmente por um preconceito, um cônjuge traído. Muitas vezes o macho, o cônjuge varão, vamos colocar assim, um homem, por questões até de ciúmes, a gente sabe que o ciúme é uma mola propulsora homicida, muitas vezes se mata por ciúme. Nós temos sim, existe isso, desde que o mundo é mundo, sempre existiu o crime passional. Você é um apaixonado pelo direito penal. Sim. Eu visualizo sempre as suas obras aí, a sua leitura cotidiana acerca dos vários crimes passionais, os famosos crimes passionais, e isso sempre existirá. Todo mundo, quem ama, tem ciúme. Quem ama, cuida. Quem ama, gosta. E há sim aquela questão do... Quem ama, bate. É capaz de bater. É capaz de bater. Principalmente diante de rejeição, diante de sentimento de perda. Então aí já são critérios que a psicologia explica. Então, porque o ser humano, ele vive num contexto. O ser humano é gregário, ou seja, ele nasceu para viver em sociedade, que na maioria das vezes a dois. Porque o casamento, a entidade familiar é uma sociedade. E muitas vezes o repúdio, o descaso, o menoscabo, o aviltamento, isso causa sim uma baixa autoestima e acaba culminando numa agressão. Então eu conheço casos, e aqui eu falo para o seu telespectador de forma empírica, de forma pragmática. Muitas vezes, sim, quem ama bate, quem ama agride e quem ama até mata. Não deveria. Nós não estamos aqui, em hipótese alguma, a registrar. Claro. Não estamos aqui a fazer apologia a crime, muito menos defender aqui o crime passional. Me lembro muito aquelas obras do Evandro Lins Silva, quando dizia assim, quem ama pode matar. E Evaristo de Moraes, contendor, naquela época, dizia assim, quem ama não mata. Então nós temos frente sempre esses dilemas, mas voltando nessa qualificadora, né? Para o senhor, eu queria que o senhor explicasse para o espectador o que é uma qualificadora dentro do contexto de culpabilidade, para eles compreenderem bem isso aí. Principalmente para o estudante de direito, aquele agora que vai aí fazer a prova da OAB, é muito importante no direito penal a gente separar
as qualificadoras das causas de aumento de pena. Toda vez que uma circunstância, Merria, ela tiver a capacidade de mudar a pena num patamar, vamos dizer assim de forma leiga, num patamar redondo, ou seja, o caput, a cabeça do artigo, está lá, por exemplo, o homicídio. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Pena, o caput do artigo 155, furto, todo mundo sabe que é furto. Subtrair para si ou para outrem coisa móvel, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Toda vez que nós tivermos, em decorrência desse caput, uma circunstância que puder aumentar a pena num patamar redondo, por exemplo, o homicídio, a pena de 6 a 20, matar alguém. Agora, se você mata alguém com emprego de fogo, com emprego de asfixia, essa circunstância, ou seja, de usar fogo, de matar alguém com fogo, eleva a pena base de 6 a 20, o caput de 6 a 20, para 12 a 30. Então, a circunstância fogo é uma qualificadora do crime de homicídio. A pena que é de 6 a 20 passa para 12 a 30, além de ser crime hediondo hoje, com o advento da lei, alguns chamam aí de Lei Glória Pérez, de 8.930/94, que foi inserida no rol da Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Então, todo homicídio qualificado, para você, aluno, todo homicídio qualificado é hoje um crime hediondo. Então, isso é uma qualificadora. Mudou a pena num patamar redondo, de 2 a 4. Houve a circunstância, a pena passou para 5 a 10, isso é qualificadora. Agora, quando a circunstância aumentar a pena em índices, aí nós temos o quê? As causas de aumento de pena. Por exemplo, no próprio feminicídio, nós temos causa de aumento de pena. Qual seja, se o crime praticado contra a mulher, por conta, por exemplo, verbia gratia, de uma violência doméstica e familiar, ou seja, um crime de gênero, se esse crime for praticado contra gestante, contra parturiente, então nós temos ali a CIESE, aqueles 9 meses, Sim. Ou se ela tiver ainda naquele período de 3 meses após o parto, até 3 meses após o parto, a pena, Merria, aquela pena de 12 a 30 anos, pode sofrer aí um acréscimo, um acréscimo de 1/3 à metade. Isso é, sim, uma causa de aumento de pena. E para que agora eu explique toda a lei do feminicídio, nós temos lá no parágrafo 7º, que é um novo parágrafo criado pela lei 13.104, ou seja, a lei do feminicídio, que além dessa questão desse homicídio, ou tentativa de homicídio, porque muitas vezes o sujeito tenta matar, quer matar, age com ânimos necandi, com dolo homicida, quer exterminar, quer ceifar a vida da sua vítima, mas não logra êxito. Não consegue o seu intento homicida, o seu resultado morte, pelo advento de circunstâncias alheias, contrárias à sua volição, à sua vontade. Então nós temos aí o homicídio tentado. E muitas vezes nós poderemos ter sim o feminicídio tentado. O sujeito perpetra algumas facadas, dá tiro, dá pedrada, dá paulada, mas pelo advento de circunstâncias alheias, muitas vezes erra o tiro ou o socorro é feito a contento e a vítima não falece. Vai responder? Vai sim. Não por lesão corporal, e sim por tentativa de homicídio num contexto de feminicídio. Então nós temos aí uma causa de aumento, para que o seu telespectador registre. No inciso 1, se for praticado contra a parturiente, ou seja, durante a gestação ou até 3 meses após o parto. Após o parto. Nós temos também uma questão lá, se o feminicídio for praticado contra menor de 14 anos e maior de 60. Alguns sites jurídicos têm até alegado uma certa inconstitucionalidade disso, mas está previsto, não acredito que o Supremo reconhecerá essa inconstitucionalidade,
E nós temos uma terceira hipótese também de causa de aumento de pena, o Merria, que é se esse feminicídio, se esse homicídio, essa tentativa de homicídio de gênero, ou muitas vezes por conta até de um preconceito sobre a condição feminina, se for praticado na presença do ascendente ou descendente. Uhum. Mas não consta lá de quem, mas numa interpretação lógica e numa interpretação teleológica, ou seja, buscando qual a finalidade da Lei 13.104 de 2015, que é o feminicídio. Nós temos que ali está o seguinte: se o homicídio, se o feminicídio for praticado na presença, por exemplo, dos pais, dos avós da vítima mulher, dos filhos, dos netos da vítima mulher. Então, ascendentes, pai, mãe, avô, avó, descendentes, filho, neto, bisneto. Então, se for praticado na presença dessas pessoas, também nós teremos ali um aumento da pena de 1/3 até a metade. Eu me esqueci, Merria, só trazendo aí um finzinho ali do inciso 2 dessa causa de aumento de pena, quando eu disse que também nós teremos essa causa de aumento de pena se esse feminicídio for praticado contra menor de 14, maior de 60 ou portadora ou pessoa portadora de deficiência física. Nós temos também essa previsão na lei. Aí o magistrado, quando da dosimetria da pena, aplicando o critério trifásico, quando já na derradeira fase, poderá aumentar a pena de 1/3 até a metade. Aí, dependendo das circunstâncias, muitas vezes do artigo 59, as chamadas circunstâncias inominadas, previstas no artigo 59 do Código Penal, o juiz vai mensurar. Ele vai ficar de 1/3 até a metade da pena, que tem como base hoje a qualificadora 12 a 30 anos. Aí ele vai trabalhar. Poderá chegar até a metade. Eu estava lendo um livro, casualmente, faz umas 2 semanas, Delitto Passionale de Mussi, que eu acredito que é o maior escritor italiano e um dos maiores desbravadores da mente passional. Inclusive, a capa do livro é uma medusa, né? Ou seja, tanto homem como mulher em estados de passionalidade máxima petrificam-se, né? Que nem a medusa olhando para a pessoa. E tu me falaste nessa lei, eu tentei fazer um contraponto dos escritos que a gente tem, e agora eu quero acompanhar nessa junção a tua experiência, né? Eu estou aqui como cidadão, estou te entrevistando. Isso aí, essa pena, ela realmente, no seu entendimento, vai adiantar para algo? Porque a gente tem visto, eu falo como entrevistador, a gente tem visto que o Brasil é campeão de fazer leis, muitas das quais têm o seu efetivo resguardo e a correção jurídica. Eu, como advogado, eu vejo que essa lei vai ser duríssima, tá? Mas eu pergunto agora para o senhor, que está nesse mundo que faz júri quase 2 vezes por semana e muitas vezes envolvendo vítimas mulheres. Tu acha que há de afastar essa índole machista dos homens matar mulher, judiar das mulheres, essa pena? Merria, antes de entrar, né, responder a sua pergunta, eu conheço a obra Crime Passionale e digo que uma obra maravilhosa, mas reflete uma questão e muitas vezes uma opinião teórica. E recomendamos ao seu aluno, ao seu telespectador, a leitura dessa obra, mas pragmaticamente o que não pode deixar de ser lido pelos amantes do direito no que diz respeito aos crimes passionais é a defesa de Henrico Ferri de Carlos Cienfuegos. Então, aquela questão do amante, dos amantes, dos enamorados, aquela questão do amor consumir a própria essência da pessoa, que passa a viver em razão do outro. Isso daí está tudo presente naquela obra. E não é aqui uma ficção. Na verdade, foi uma defesa levada a efeito por Sua Excelência, que já foi o maior, acreditamos, o maior advogado que a Itália já viu.
Merria, só o tempo dirá se a lei do feminicídio cairá ou não na vala comum. Nós que vivemos o Tribunal do Povo diuturnamente, vivemos o júri, particularmente, eu já consigo, e tenho certeza que você também, já consigo visualizar aquele problema de que, por ser uma questão de gênero, o feminicídio, qualquer contexto hoje de violência doméstica e a interpretação que se dá ao artigo 5º, da Lei 11.340, ou seja, da Lei Maria da Penha, que trata do que seria essa violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos uma interpretação, uma exegese muito elástica. Acredito que isso também ocorrerá com o feminicídio. Portanto, o que os doutrinadores têm apostado, e vários críticos, é que cairá sim na vala comum, qual seja, doravante, o órgão ministerial, que é o Dominus Litis, que é o titular da ação penal por força do inciso 1 do artigo 129 da Constituição Federal, ou Constituição da República, como querem alguns constitucionalistas, acreditamos sim que, com o tempo, qualquer homicídio praticado contra a mulher, por um homem, e se houver o mínimo liame, nexo de relação entre os dois, será qualificado como feminicídio. Então, isso que você diz é o perigo. Essa sua preocupação, Merri, é a preocupação, e eu já li muito sobre isso, é a preocupação da maioria dos doutrinadores, da maioria dos operadores do direito que tratam hoje com o Tribunal do Júri. Você trouxe aqui agora para o seu telespectador a indagação mais importante sobre essa lei. Ela irá ou não virar vala comum. Ou seja, qualquer homicídio doravante será qualificado como feminicídio? Não é essa a intenção do legislador. A intenção, por isso a interpretação teleológica, a finalidade da lei é tentar aplacar, dar uma resposta a esse índice avassalador de homicídios praticados contra a mulher num contexto de violência doméstica e familiar. Reconhecemos sim, e acho que isso precisa ser mudado. Esse machismo, a nossa sociedade, ela continua sendo machista. Muito. As mulheres, elas ganharam, elas conseguiram, elas lograram vários direitos, elas tiveram progressos, mas é pouco. Não estou aqui sendo feminista, não estou aqui tentando aqui bradar e hastear qualquer bandeira de ONG, de qualquer instituição feminista, mas reconheço como estudioso, assim como você, Merria, que o crime contra a mulher, o crime de gênero no Brasil, ele é gritante. De 85 países, Merria, o Brasil está em 7º lugar como o país onde o homem assassina a sua mulher, o homem agride a sua parceira. Mulher. Nós estamos em 85 países cadastrados nesse rol, nós estamos, infelizmente, no 7º lugar. Então, eu acho que o Congresso Nacional não errou. Tem gente falando que essa lei é eleitoreira, que é por conta de voto, que é por conta de pressão popular. Não, até porque o Congresso Nacional, ele tem as comissões de Constituição e Justiça, são comissões formadas por juristas, por pessoas que conhecem a fundo o direito penal e o direito num todo. E a gente sabe que a Comissão de Prerrogativas da Mulher, vamos colocar assim, da ONU, das Nações Unidas, já cobrou isso do Brasil. Então isso daí já é uma cobrança que vem de fora, que vem da ONU, das Nações Unidas. Nós somos signatários de vários pactos internacionais. Então essa cobrança,
essa cobrança teve o seu ápice com a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E não queira o telespectador achar aí que o advento da lei do feminicídio derrogou qualquer aspecto da Lei Maria da Penha. Pelo contrário, a Lei Maria da Penha está em vigor, está sendo aplicada diuturnamente. E é uma lei que, sim, Merria, para o seu telespectador, para quem gosta de direito penal, após o advento da Lei 11.340, ou seja, a Lei Maria da Penha, 10%, nós tivemos uma queda de 10% na violência doméstica e familiar. Isso é resultado, isso merece loas, isso merece aplausos. Ou seja, uma lei conseguiu dar à sociedade uma resposta que a mesma almejava. Então isso precisa ser registrado, precisa ser sublinhado. A Lei Maria da Penha é uma lei muito boa, é uma lei que ela consegue sim interpretar essa fragilidade, essa desigualdade na questão de gênero, nessa questão de sexo. Só que a interpretação que o que nós precisamos aqui separar é que o artigo 5º e o parágrafo do artigo 5º, que trata da questão da família homoafetiva, não se aplica ao feminicídio. Certo. Não se aplica ao feminicídio. Por quê? Porque nós teríamos ali sim num caso de duas lésbicas. Num caso de uma família feminina, de um lesbianismo, por conta de uma situação circunstancial, uma agride a outra e essa agressão acaba culminando na morte de uma. Numa interpretação hoje, simplesmente pura da lei gramatical, nós teríamos sim a figura do feminicídio. Mas como o artigo 5º da Lei Maria da Penha, a interpretação é maior, ali nós temos ali a figura do travesti, do transgênero, do transexual. Essa interpretação macro, essa interpretação extensiva da entidade familiar, da violência de gênero da Lei Maria da Penha, nós não podemos transportar isso para o feminicídio. Aqui não. Aqui seria questão de sexo, aqui que seria questão feminina. Então nós não poderíamos aplicar aqui um homicídio, mesmo num contexto de violência doméstica e familiar. Aqui eu faço uma interpretação restritiva por conta que é a máxima em direito penal. Direito penal se interpreta de forma restritiva. Então não acreditamos que isso vá pegar. Mas o perigo de que qualquer homicídio doravante, no mínimo contexto, principalmente de preconceito ou discriminação em razão da qualidade, ou seja, da circunstância sexual, será qualificado como feminicídio. Mas tiramos aqui transgêneros, tiramos daqui transexuais, travestis, tiramos aqui. Um homem, uma mulher que agride e mata, no caso um travesti, um transexual, numa interpretação restritiva, poderia sim responder por um homicídio qualificado pelo motivo torpe, porque a gente sabe que os promotores de justiça, muitos, qualificam muitas vezes os ciúmes como torpeza. Eu não sou defensor disso, porque o ciúmes é um sentimento social aceito pela população. É socialmente aceito o ciúmes, diferente da vingança. A vingança é um sentimento social, é um sentimento humano, mas ela não é socialmente aceita, ela é repudiada. Doutor Zanoni, nosso tempo está acabando, uma satisfação tu ter estado aqui de novo no nosso programa e os últimos minutos com a tua palavra. Merria, nesse momento derradeiro é agradecer a você, agradecer ao povo de Lajeado, esse carinho, essa recepção. Toda vez que acorro a essa cidade maravilhosa, aqui ao Vale, eu sou muito bem recepcionado pelos operadores de direito, pelos amigos que eu tenho aqui, e reconheço que esse estado
é um estado que ostenta várias estrelas no mundo jurídico. E você está aí no ápice disso daí, como um dos maiores advogados criminalistas do Rio Grande do Sul. Eu agradeço essa oportunidade mais uma vez de voltar aqui ao seu programa e trazer um pouco de luz àquele amante do direito, ao estudante, ao operador do direito, e discutir aqui uma matéria tão emocionante, uma matéria de vanguarda, uma matéria nova, que é essa questão do feminicídio. E espero e rogo a Deus que em breve voltemos novamente a esse lugar maravilhoso. Até o nosso próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.